Jesus esteja conosco. Como a Cátia estava comentando, a gente vai falar esse mês acerca da mediunidade. Hoje é aniversário de Allan Kardec. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando 210 anos. E para nós é uma alegria podermos falar da mediunidade, porque ele foi o cara que, não é que ele descobriu, mas ele catalogou todos os tipos de mediunidade que estavam disponíveis naquela época e transformou isso em livro, transformou isso em estudo, transformou isso em fato. E é graças ao estudo dele, ao desenvolvimento das pesquisas que ele fez naquele tempo, que hoje nós temos uma doutrina que ela é baseada na religião, na ciência e na filosofia. E, beijinho pra câmera ali, estamos filmando. E por conta desses estudos dele, é que hoje nós podemos desenvolver a nossa mediunidade de uma forma mais limpa, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz. No começo dos tempos, a mediunidade não é algo recente, muito pelo contrário, ela é tão antiga quanto o homem. E na época pré-histórica, o homem começou, por mais rudimentar, por mais que ele não tivesse conhecimento científico, mas ele começou a perceber que ao enterrar seus mortos, ele era capaz de sonhar com eles à noite. E se ele era capaz de sonhar com eles à noite, poderia significar que existia algo depois da vida. Que a morte seria apenas uma passagem, uma transformação. E que sonhar com os antepassados, com os parentes, era um sinal muito positivo. Significava dizer que aquela ligação não tinha acabado, que aquele sentimento ainda existia de alguma forma. E aí veio Moisés e fez o decálogo, e suas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel. Leis muito severas, diga-se de passagem, porque naquele tempo a humanidade ela era muito grosseira. Ainda hoje nós estamos mais delicados, estamos mais bonitos, né? Estamos mais, temos uma tecnologia melhor. Mas naquele tempo a humanidade era muito grosseira, a gente não entendia o que era amor, a gente não entendia o que era paciência, o que era responsabilidade. Eram palavras que não faziam parte da nossa vida. A gente entendia o que era o quê? Olho por olho e ainda hoje existem pessoas que ainda vivem nessa filosofia de vida. Depois também na Índia veio os Vedas. Os Vedas são os 4 textos antigos escritos por volta de 1500 anos antes de Cristo. E nesses textos já se falava sobre a existência dos espíritos, que depois da morte eles eram capazes de se comunicar com as pessoas. Na Grécia também existia a crença nas evocações. Existiam os templos antigos onde as pitonisas era o nome que era chamado as médias antigamente. Elas tinham que ser jovens, tinham que ser virgens e elas tinham que ser recolhidas fora da sociedade, e elas tinham a comunicação com os espíritos. Elas tinham a capacidade de ver o futuro e de orientar os grandes reis, orientar os grandes chefes de estado na época, para que eles pudessem encontrar a melhor maneira de agradar aos deuses e fazer assim prosperar o seu povo. Homero, na Odisseia, descreveu as cerimônias onde Ulisses podia conversar com a sombra do adivinho Tiresias. E qualquer filme ou livro de história que você pegar, que você assistir, a gente vai ver que é muito comum essa prática da comunicação, da mediunidade. Os romanos também tinham a prática das evocações. Eram as sibilas romanas, também uma espécie de médiuns, e que elas evocavam os mortos, interrogavam os espíritos, faziam consultas para os generais e diante das decisões, né, que alguns desses generais, desses reis queriam tomar, e que elas serviam de intermédio entre os deuses e os homens.
No Egito também existia a crença, e essa crença era tão forte na importância do espírito que os egípcios eles tinham todo um cuidado com o corpo. Eles não admitiam que o corpo físico se deteriorasse, porque eles acreditavam que depois da morte o espírito poderia voltar ao corpo físico. Então o corpo físico tinha que estar bem cuidado, tinha que estar limpo, tinha que estar bem conservado para que a alma pudesse retornar ao corpo depois. Nós sabemos, pelo Espiritismo, que a ressurreição não é possível. A própria natureza, que é uma lei de Deus, nos prova isso. Quando a gente morre, todo o nosso corpo se decompõe e volta a ser parte da terra. Então, por isso que Allan Kardec, vamos dizer que ele modificou o termo de ressurreição para reencarnação. Os egípcios e seus magos e a crença na vida após a morte através da mumificação. Veio depois Jesus também pregando a existência da vida após a morte e também na capacidade que os espíritos tinham de interferir na vida humana. Prova disso de que eles expulsavam os demônios numa clareza, querendo dizer que sim, os maus espíritos eram capazes de interferir na vida dos vivos. E que nós tivéssemos um cuidado em relação a isso. Por isso que ele falava muito da nossa questão espiritual, que nós dessemos valor à vida espiritual como um todo, para que nós pudéssemos nos manter protegidos contra esses demônios, contra esses espíritos malignos. Veio então Allan Kardec, que, como Jesus disse, que mandaria um outro consolador, veio Allan Kardec, que na época compor a questão das mesas girantes. Que eram as mesas girantes? O pessoal se reunia numa festa, num evento, e aí, do nada, as mesas começavam a mudar de local, as mesas começavam a flutuar, as mesas começavam a se mover. Na época, era muito comum o uso do chamado magnetismo, que é uma espécie de energia que certas pessoas têm e que elas podem manipular. Na época achou-se que era truque de mágica, que era magnetismo. Mas Allan Kardec ficou intrigado com essa questão, porque ele começou a perceber que as mesas eram capazes de saber coisas. Por exemplo, nas reuniões as pessoas perguntavam: quantos anos eu tenho? E a mesa respondia: mas como é que uma mesa ia saber a idade que eu tenho? Foi a primeira pergunta que Allan Kardec fez. Como é que uma mesa ela tem a capacidade de saber de certas coisas da nossa vida humana, se ela é apenas um objeto? Por essas indagações, ele começou a perceber que se existia uma resposta inteligente por trás das perguntas, deveria existir também algo inteligente que desse as respostas a essas perguntas. E aí ele começou a investigar. Começou-se então uma onda de pessoas espalhando-se pela França e pela Europa, de que essas certas pessoas tinham a capacidade de se comunicar com os mortos. Na época era conhecido como necromancia, mas só que existe uma diferença, porque a necromancia é quando você evoca o espírito de uma pessoa morta para você saber de alguma coisa. Allan Kardec foi mais além, ele teve uma visão mais ampla, porque o importante não é só saber se os espíritos sabem de alguma coisa. Eles podem provar o que eles dizem? E essas perguntas, esses questionamentos fizeram com que Allan Kardec pudesse montar todo um código, toda uma conduta, toda uma experimentação em termos de mediunidade. Ele começou a perceber que os médiuns se comportavam de formas diferenciadas, que questão como estudo, como religião, não influenciavam a questão da manifestação espiritual em certas pessoas. Ele começou a perceber também que assim como existiam espíritos maus que atrapalhavam as pessoas, existiam também espíritos que davam bons conselhos. Todas essas observações científicas, essas observações empíricas que ele fez naquele tempo, serviram para que hoje a gente pudesse ter a codificação kardeciana. Por isso
que nem todas as pessoas que se dizem espíritas, elas são espíritas kardecianas ou kardecistas. Kardecianos ou kardecistas são pessoas que seguem a codificação de Kardec. Mas existem outras pessoas que elas são espíritas, que elas acreditam em vida após a morte, mas não necessariamente em Allan Kardec, ou que seguem as orientações de Allan Kardec. Mediunidade é a capacidade humana que permite a comunicação entre homens e espíritos. Ela se manifesta independente de religião, raça, crença, cor. E ela pode se manifestar de forma mais ou menos intensa nos indivíduos. Aqui nessa imagem a gente vê claramente como é que funciona esse esquema. Para que todo mundo possa ver. Aqui nós temos vocês, pacientes. Aqui nós temos o médium. Mas o médium sozinho não é médium. Ele precisa do auxílio espiritual. E é isso que acontece lá dentro, quando vocês entram e se sentam naqueles bancos. Comunicabilidade, é esse esquema que acontece. E como eu disse, não interessa a tua religião. Conheço pessoas que são católicas e que conversam com os espíritos. Conheço pessoas que são protestantes e que conversam com os espíritos. Tem pessoas que são ateus, não acreditam em nada, e elas conversam com os espíritos. Então não tem nada a ver com tua crença, com tua religião. Ah, Neuza, mas eu não quero. Aí já é uma outra história. Mas que é uma habilidade da alma. Não é do corpo. Não é da tua educação. É da tua alma. Se é da tua alma, então não interessa se tu acredita ou não acredita. Ela existe. A glândula pineal. Gente, quando nós desenvolvemos nossa mediunidade, quando a gente tem a mediunidade, ela é algo que não funciona só no plano espiritual. Funciona também no corpo físico. E a glândula pineal surge como centro do nosso relacionamento com outras dimensões. Essa glândula é super, hiper, mega importante para o nosso sistema. É ela que rege vários fenômenos que acontecem no nosso corpo. E uma delas é a questão da mediunidade. Tão tal que estudos feitos, ressonâncias magnéticas feitas em médiums, na hora do transe mediúnico, comprovam que na hora que o médium está incorporando, está escrevendo, a glândula pineal ela é ativada e ela brilha. Ela emite pulsos eletromagnéticos, de tal forma que prova, sim, de que essa comunicabilidade ela não altera só o plano espiritual, mas também o corpo físico. Estudos feitos também por vários médicos, inclusive que não necessariamente são espíritas, comprovam também que a prática mediúnica ela auxilia em várias formas do nosso corpo físico. Melhora os níveis da nossa concentração, melhora a oxigenação do sangue, ajuda nas nossas vitaminas e uma série de outras situações observadas e provadas cientificamente de que o exercício mediúnico bem feito é capaz, sim, de melhorar tanto a nossa vida espiritual quanto a nossa vida corporal. Perispírito e os chakras. Gente, aqui é o nosso corpo humano. Nós, é como se a gente tivesse, sabe aquelas roupas de astronauta? É como se nós tivéssemos uma delas. Aqui, esse negocinho amarelo é uma espécie de campo que nós chamamos de aura ou campo áurico. Todo mundo tem. Alguns têm níveis mais expansivos, outros têm níveis mais retraídos. Chico Xavier tinha um campo áurico de circunferência de 10 metros. Acho que a minha só dá uns 2 centímetros. Porque é de acordo com a sua evolução. Né? Então tal que nós emitimos energia que, por exemplo, a ciência essa semana eu vi até uma reportagem sobre por que é que quando às vezes a gente toca em algumas pessoas, a gente sente um choque. Já aconteceu com vocês? Significa o quê? Somos energia. Às vezes você
vai sintonizar o rádio. É engraçado, quando você se aproxima ele funciona, quando você se afasta, aí fica... Você se aproxima, ele funciona. Quando você se afasta, ele não funciona. Significa dizer, e a ciência prova, a física prova, que nós somos energia, nós somos como se fosse uma bateria. E aí, nós temos esse campo áureo. E essa roupa estranha aqui é o nosso perispírito. Então é como se o corpo físico ficasse dentro, no meio. Corpo físico, aí nós temos o perispírito e nós temos o nosso campo áureo, que engloba o corpo e o perispírito. Entenderam? Aqui nós temos os nossos chakras, como vocês podem ver na figura. Gente, eu amei essa figura. Nós temos esses campos, esses vórtices de energia, como chamam os cientistas, e eles são responsáveis pela manutenção energética do nosso corpo. Porque assim como a gente precisa da alimentação para manter nosso corpo físico funcionando, a gente precisa das energias do universo para que os nossos chakras funcionem corretamente. Aliado a isso, junta-se a nossa conduta. Então, para que os nossos chakras possam funcionar perfeitamente, como vocês podem ver, é necessário que a gente tenha uma vida moral adequada, e eu não digo ser santo, mas uma vida moral educada, edificada nos princípios de Jesus. Sem falar que, Deus, e o que é que o perispírito e o chakra tem a ver com a mediunidade? Tudo a ver. Porque quando nós estamos no transmediúnico, esses dois campos, essas duas propriedades, elas funcionam. Quando a gente está numa sessão mediúnica, nosso perispírito é ele que sente os espíritos. A gente pensa que é o corpo físico. Quando você sente aquele arrepio do nada, sabe, parece uma coisa geladinha passou perto de você, você pensa que você sente no corpo físico, mas você sente no perispírito. É ele que dá essa informação. Às vezes você entra num ambiente que você sente que a energia está carregada. Você acha que é o corpo físico que te passa essa sensação, mas é o perispírito que te informa. A mesma coisa quando você sente dor, quando alguém te belisca, a sensação você acha que é no braço, mas quem processa essa dor é o cérebro. É ele que diz, estão beliscando e está doendo. E aí ele pega e manda essa informação para onde foi beliscado. Então é a mesma coisa. Quando a gente sente os espíritos ao nosso redor, corpo físico não é nada. É o perispírito que sente essas sensações e ele processa. Se nós tivermos a nossa mediunidade desenvolvida, estudada e fundamentada nos princípios da moralidade, é aí que a gente consegue a diferenciação. Saber se é bom o espírito que se aproxima, saber se é ruim, saber se é sujo, saber se é feliz, se é bom, o que ele quer. Quem diz tudo isso é o nosso perispírito. Os chakras, os espíritos, quando eles incorporam, eles se ligam a esses nossos chakras. É por isso que, por exemplo, você vai enforcar ou você vai incorporar uma pessoa que ela se suicidou e ela morreu enforcada. Esse chakra aqui, que é o que nós chamamos de chakra laríngeo, que é o chakra da nossa voz, que é o que nos liga ao verbo de Deus, ele sofre um abalo quando a gente se suicida, no caso por enforcamento. Sofre um dano. Não é só o corpo físico que sofre esse dano. Em termos espirituais, também a gente sofre esse dano. E aí, quando o espírito se aproxima do médium, esse chakra dele que está com problemas, a sensação passa para o médium por causa do chakra. Se o chakra dele está bloqueado e eu conseguir uma ligação, ou seja, uma comunicação com esse espírito, então eu vou sentir também a minha garganta, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir certas sensações. Tem gente que é aí que as pessoas sentem medo e acham que vão morrer. Porque muitas pessoas que são médios, elas sentem as sensações da morte do espírito. Eu particularmente não sinto, minha mediunidade não é tão ostensiva assim. Mas nós temos vários médios aqui nessa casa que eles sentem. Eu sinto em níveis mentais. Por exemplo, o espírito chega pra mim e eu sinto que ele morreu enforcado, mas eu não sinto nada na minha garganta. Mas eu sinto que ele tem um problema.
mas eu não sinto nada no meu corpo físico, mas tem gente que sente. Então é por essa ligação. E os médiuns ostensivos, eles têm esses chakras mais desenvolvidos, digamos assim. E é por isso que eles sentem mais as sensações. E aí por isso que dá-se a crença que muita gente tem: ah não, ser médium só falta morrer. É sofrimento. É sofrimento demais. Não é. Porque a sensação passa. O problema é que as pessoas não sabem lidar com essa sensação. Quando a gente está bem ali dentro, a gente sente todas essas sensações de cada espírito que a gente incorpora. Mas quando a gente sai aqui, a gente sai o quê? A gente sai do Nunca saiu nenhum médico quatro pés daqui rodando, desencarnando, enforcado, não. Todos, se vocês ficarem aqui até o final, vocês vão ver. Todos os médicos saem lindos e maravilhosos. Significa dizer que a sensação, ela ficou só no momento do transe. Você não traz aquilo ali para si. A não ser que você esteja em desequilíbrio. Quando o médico está com a mediunidade aflorada, ou seja, que ele está piscando, digamos assim, e ele não estuda, ele não pratica, ele não tem nenhum apoio espiritual, ele não frequenta nenhuma casa, então ele sente a sensação por mais tempo. E é isso que faz a diferença do médium que estuda, do médium que exerce sua mediunidade, para o médium de enfeite, que é aquele que diz que eu sinto tudo, mas não desenvolve nada. Então é a mesma coisa de você saber mexer no computador, mas na hora de mexer você não mexe. Para que ser? Kardec fez a classificação da mediunidade. A mediunidade ela é classificada em efeitos inteligentes e efeitos físicos. Na época de Kardec, bombaram os efeitos físicos, que eram as pancadas, a materialização de objetos, a transfiguração, a levitação, o transporte, a bicorporeidade, a voz direta, a escrita direta e a tipologia. Vou explicar cada um deles. Materialização de objetos, sim. Através das energias que nós chamamos de ectoplasma, é uma energia que todo médium ele tem. Aliás, todo mundo tem. A diferença é que o médium ele tem mais. E aí, na época de Kardec, era possível materializar objetos. Eles materializavam mãos, parece aquelas luvas feitas de parafina. E todo esse processo. E quando a pessoa tem algum feitiço, alguma bruxaria na sua vida, ela consegue trazer, materializar do algodão os objetos, que não é algo assim tão comum. Exatamente porque hoje em dia nós mudamos de fase e hoje não precisamos mais da materialização desses objetos porque já foram comprovados que eles existem. Então não precisam mais que haja esse tipo de coisa. Então, claro que as sessões de materialização diminuíram bastante aqui no Brasil e também no mundo. A transfiguração, ela é um processo interessante. Ela acontece de duas formas. Tem a forma em que o médium ele incorpora e ele ganha a fisionomia do espírito que ele está incorporando. Eu conheci uma médium que ela é jovem. Quando ela incorporava a mãe, e a mãe era já desencarnada e mais velha, logicamente, ela é jovem, mas quando ela incorporava, o rosto dela ficava diferente. Ela ficava com mais rugas, ela ficava realmente diferente. Você olhava para o rosto dela e você sabia que não era ela, porque a fisionomia mudava. E isso é uma espécie de transfiguração. Nós temos a outra transfiguração, ela é mais intensa, que foi o caso do que os espíritos viram, os apóstolos viram com Jesus, quando certa vez ele estava conversando com Moisés e outros espíritos, e ele se transfigurou, e ele se transformou como se fosse uma outra pessoa. Esses casos são mais raros de acontecerem, mas acontecem sim. A levitação, que é aquela coisa meio histerêmica, que a gente vê muito, na época o Fantástico passava muita reportagem sobre esses magos, esse pessoal do ilusionismo, que eles fazem levitação. É difícil de fazer, mas também acontece. Allan Kardec estudou esse fenômeno e através do magnetismo ele descobriu que é possível sim a levitação de objetos. Prova disso foram as mesas girantes. Tinham mesas naquela época, gente, que voavam em cima da cabeça das pessoas de um lado para o outro dos salões.
E o pessoal ficava olhando e ficava pensando, isso aqui é coisa de um mágico muito bom, mas na verdade era apenas o uso do magnetismo. A bicorporeidade é quando o espírito ele pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Lá no Vale do Amanhecer acontece esse fenômeno, só que a gente não consegue ver muito bem. Existe lá no Vale do Amanhecer 2, 3 médios que incorporam o mesmo espírito. A gente que é paciente não consegue ver, mas quem observa, quem tem evidência, consegue ver muito bem. Muitas vezes a gente vê que nos tronos, quando a gente vai conversar com as entidades, tem 2, 3, 4 vovós catarinas. Aí eu chego, a vovó Catarina está conversando comigo, a mesma que está mesmo lá. O espírito ele tem essa capacidade, é o fenômeno da bicorporeidade, é como se ele estivesse em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Claro que isso requer estudo por parte do espírito e controle mental, porque não é fácil. A voz direta é quando o espírito fala com a gente sem precisar de outro médium. É quando você pode escutar a voz do espírito, mesmo como vocês estão escutando a minha. Porque tem gente que escuta a voz do espírito mais dentro da mente, mas tem outras pessoas que escutam fora, como caso, como se eu estivesse falando com vocês. Nós temos a escrita direta. Allan Kardec fez também o seguinte: ele pegou uma folha de papel e colocou dentro de uma gaveta trancada. A folha de papel e com lápis. Trancada aquela gaveta. Quando foi no outro dia, ele abriu a gaveta e descobriu que nela estava escrito. É a capacidade que o espírito tem de escrever com a própria mão sem uso do médium. E Kardec fez vários testes desses e realmente comprovou que é possível sim que isso aconteça. E a tipologia, que no passado era muito conhecida, foi a primeira forma de comunicação dos espíritos, foi através das pancadas. Aquelas zoadas. Tipo, essa semana aconteceu o fenômeno da tipologia lá em casa. A mamãe até contou isso no estudo ontem. Ela disse quando foi essa semana. Ontem, foi quinta-feira no estudo. Ela disse que e isso foi uma coisa que não foi só ela que escutou. Outras pessoas que estavam lá em casa também escutou. Quando de vez em quando a pessoa aparecia no portão. Quando ela ia olhar. Depois, de novo. E foram várias vezes no portão. Quando ela e outras pessoas iam olhar, não tinha ninguém. Abriram o portão para olhar para a rua, deserto. Isso é um fenômeno de tipologia. É quando o espírito ele consegue se comunicar através das pancadas. E aí a mamãe, bom gente, se são vocês, os espíritos chegando para os estudos, sejam bem-vindos, sabe? Com tantos, eles fiquem quietos. Nada de comunicação no momento, mas podem entrar. Então, é comum e muitas vezes você já escutou isso na sua casa. Talvez você não tenha prestado atenção. Efeitos inteligentes. Pronto, porque esse fenômeno da voz direta também, ele lembra, sabe o quê? Que é aquilo que os antigos dizem, né? Que às vezes a morte chama. Você escuta direitinho a pessoa te chamando. Né? Aí você responde. Aí o que é que os mais antigos dizem? É a morte. E não é apenas o espírito. Tem desses que são brincalhões que fazem isso para encher teu saco, para tu ficar retardado. Quem tá me chamando? Quem é? Mas, às vezes também podem ser nossos parentes, podem ser espíritos que estão passando, sabem nosso nome. Então, esse é o fenômeno da voz direta. Ou, efeitos inteligentes. Esses são os efeitos que mais acontecem atualmente em termos de mediunidade. A psicofonia, que é quando o espírito se aproxima e fala, né, através do médium. A conciliação, que é a doutrinação, né, que é quando a pessoa vai lá e conversa com esse espírito. A psicografia, que é aquilo que Chico Xavier fazia, né, que ele escrevia através, quer dizer, os espíritos escreviam através dele. O fenômeno da cura, que é o passo que vocês recebem, seja ele no banco ou seja ele na maca. A vidência. A vidência é quando você vê, mesmo, principalmente esse fenômeno da vidência, ele se divide em dois tipos. Tem aquela pessoa que ela tá bem aqui, aí ela do nada vê um vulto passar aqui. Já aconteceu com vocês? Você tá bem aqui, passou um vulto. Isso é vidência. Nós temos a vidência também chamada tipo mental, que é quando você
Você tá aqui, aí você vê uma imagem mental na sua cabeça, tipo assim, do nada. Você não está pensando aquilo ali, aí de repente você vê uma imagem mental. Isso também é evidência. A clarividência é quando você vê com os olhos da carne os espíritos. É o caso dessa cidadã ali. Todo santo dia ela me vê, chegando no escritório, ela me vê acompanhada com a ruma de uns 50 no meio. E aí ela vê mesmo como se ela visse uma pessoa viva. Então, Chico Xavier também tinha várias pessoas. Gente, minha avó, essas pessoas mais antigas, elas também têm. Engraçado, essas pessoas são incrivelmente católicas. Mas elas veem os espíritos com uma clareza tão grande que realmente parece que estão vivos. A audiência, essa foi a primeira mediunidade que se manifestou em mim, que é quando eu ouvia os espíritos falando ao meu redor. Nós temos o desdobramento, é quando o médium na sessão, ele tipo é como se ele entrasse em torpor, num cochilo leve. Gente, é um cochilo. Tem médium, né, que aproveita a penumbrazinha para dar aquela dormida boa. Dorme, que dá aquela roncada max. Fica assustar a gente. É o cochilo. E esse cochilo ainda é consciente. Nesse cochilo, o espírito do médium sai do corpo e ele pode ir a qualquer distância. Quanto mais treinado, mais educado mediunicamente ele for, mais rápido ele consegue ir. Nós temos um amigo nosso que ele consegue fazer isso. Ele está na sessão lá em casa, é a mamãe. Fulano te conselho, vai lá na tua casa. Ele vai lá na casa dele e diz tudo que está acontecendo em volta e ainda se lembra. Então, para isso, existe treino. A psicometria é a capacidade que eu tenho de fazer a leitura energética do ambiente que eu vivo ou de algum objeto. Chico tinha isso. Por exemplo, se eu tivesse mediunidade de psicometria, na hora que eu pegasse essa caixinha de óculos, mesmo que eu não soubesse quem é o dono, eu poderia fazer uma leitura de quem é o dono desse objeto. Prova disso é que existem várias pessoas que são desse jeito. Em alguns salões de Umbanda, o que é que acontece quando você vai fazer uma consulta para uma outra pessoa que ela não vai? Você leva o quê? A foto. E o que é que a pessoa faz? A leitura do que está acontecendo com aquela pessoa. Olha, deixa isso dar branco, sabe? Ou então, em relação ao ambiente. Nos Estados Unidos é muito comum acontecer isso. Eles utilizam médios. Quando eles fazem pesquisas de algum crime que aconteceu, que eles não sabem como foi que aconteceu, alguma parte não encaixa na história, eles chamam esses médios psicômetros para que eles façam a leitura energética do que é que aconteceu. Gente, tudo que a gente vive fica registrado no universo. É por isso que alguns cientistas, eles já estudam esse fenômeno e eles já conseguem afirmar que é possível a gente voltar ao passado. Exatamente porque tudo que nós vivemos em relação à mediunidade, em qualquer lugar. Temos dois médicos que têm essa mediunidade, Robson Pinheiro e Roger Coutinho Paranhos. Eles dois têm essa mediunidade, eles escrevem e eles incorporam tudo através da intuição. Eu queria chamar minhas colegas queridas, nós vamos fazer aqui uma pecinha teatral para vocês. E aí, minhas amigas, por favor, venham. Nós vamos simbolizar em termos práticos esse exercício mediúnico Mariana. Meninas, fiquem bem aqui. Filhinha. Apresentar vocês para a plateia primeiro. Gente, essa aqui é a Vanessa. Repitam. Vanessa. Bruna. Nayane. E isso aqui vocês sabem o nome, não é possível. Não, foi fraco. Mariana, muito bem. Mariana, muito bem. A Bruna vai ser a nossa paciente, que é o caso de vocês. Vocês chegam a casa espírita, desesperados com alguma situação. A casa do namorado terminou com ela, que não é o caso. E aí ela está muito abalada com a situação, ela quer saber o que é que está se sucedendo entre ela e o caboclo. Só que isso vai a Vanessa, ela vai ser a doutrinadora, a pessoa que vai conversar com o espírito. A Mariana vai ser a obsessora, que ela já é carimbada na... A Nayane vai ser o guia espiritual da Bruna. Ok? Vamos ver como é que funciona. Então, a Mariana vai ficar obsidiando a Bruna. Mas é obsidiando mesmo, viu?
Vem aqui que você vai pegar seu passe. Sente aqui. Mas já passar essa dor de cabeça. Aí, eu para a dirigente do grupo. Só que não. Beleza. Mariane se aproxima da Bruna. E vai ser o seguinte, que eu vou precisar da participação de vocês. A Nayane vai ser o guia espiritual da Bruna. Então, toda vez que a Mariana se aproximar, a Nayane e vocês vão dizer luz. Aí a Mariana se afasta. Mas não se afasta daquele jeito que o obsessor se afasta, né? Você não pode ver a luz que ele se afasta desse jeito. Por favor. É mais ou menos assim que o esquema funciona. Vamos lá, porque eu faço atendimento fraterno. Bruna, meu filho, qual é o seu problema? Eu só fui meu namorado terminou comigo. Ô, meu. Aí o que é que você está sentindo em termos Tô com dor de cabeça, tô passando mal. chorando muito, não consegue comer, né? Não dormi. Só penso no calor. Só pensa no calor. Quando tem Mariana açúcar. Pois aí, Bruna, a gente vai fazer. Bora, sai, vai. Eu me sentindo. Então, Bruna, a gente vai fazer esse atendimento. Você vai passar pela desobsessão, em seguida pelo passo, para que você possa melhorar esse seu problema. Nós vamos saber o que é que está acontecendo com este cidadão, ver o que é que está se passando pela cabeça dele, se tem alguma influência externa ou não. Ok? Se concentre nele. Pense nele. A Mariana já está obsidiando há muitos anos, né? Vamos lá, se concentre. Meu Deus, quem é que é a médica? Eu sou a médica. Eu sou a médica. A dirigente, eu sou tudo. Aí tudo que a Mariana fizer, ela vai dizer e eu vou repetir. Ok? Mari, tu fica de lá. É obsidiana e falando. Tu é obsidiana. Se do jeito que acontece aqui na sessão, eu te odeio. Tu tomou meu nome, bicho sem vergonha desse. Tu é o guia espiritual da Bruna, fica desse lado. Fica emitindo luz. Vai, bora. Desgraçada. Traidora. Eu te odeio. Eu te odeio. Bora dar luz. Luz. Bora, gente. Já afasta. Já afasta. Às vezes perdão não. Eu não quero saber de perdão, Que não. é isso? Isso ficou pra trás. Eu não perdoo. Eu não vou sair de perdão. Mas meu Já afasta, Mariana. você vai se afastar. Mariana, se afasta. Bota emoção nessa interpretação, Mariana. Oi, gente. Se aproxima de novo, vamos tentar, que a Maria está emocionada com esse momento de sucesso dela. Não adianta. Tá muito boazinha mesmo, parceiro obsessor. Não adianta que eu não vou contar essa dica. Deixa eu falar, Não adianta que eu não vou me afastar dela, eu odeio ela. Mas você tem que esquecer, isso ficou pra trás, isso passaram. Não quero saber de luz, não. Tira essa luz da minha cara. Não quero saber de luz, não. Tira essa luz da minha cara. Pois você vai ser auxiliado por esses dois irmãos que estão do seu lado. Pra você se recuperar. Ai, meu Deus. Ela me cessou tipo eu, né? Com a faca na mão, né? Então, gente, é mais ou menos isso que acontece ali dentro. E para vocês verem como a importância do médico. Porque o espírito persegue a pessoa e ela nem sempre sabe que está sendo perseguida. A maioria das vezes ela não sabe, ela nem sempre é médico. Ou às vezes ela sente o incômodo, mas ela não tem estudo, ela não sabe como é que funciona. Então o médium serve para traduzir a voz, para materializar a voz do espírito no plano físico. E é isso que nós fazemos aqui dentro no tratamento de vocês. O médium, ele tem uma energia diferenciada, que é emana dos corpos sutis do médium, que se destina à caridade e o benefício próprio quando utilizada para o bem. É o que eu chamei de ectoplasma.
todo médium ele emite esse tipo de energia aqui. Essa energia ela é branca se o médium for bom. Não é racismo, gente. Mas se o médium for um médium decente, ele emana esse tipo de energia. Quando o médium ele é das trevas, ele emite outro tipo de energia, uma energia escura, uma energia densa, uma energia que não é boa. Então, essa energia que quando nós exercemos nossa mediunidade de forma séria, de forma estudiosa, de forma bem cadenciada, ela se torna cada vez melhor. E os espíritos se utilizam dessa energia para se manifestar. Só que a mediunidade, ela tem também seus riscos. Ela não é só esse mar de rosas. E o que atormenta muito o médium é a obsessão. A primeira obsessão master do médium é a troca de favores. E essa troca de favores é bem sutil. Tem médium que ele é descarado. Que ele pede mesmo a troca de favor, ele pede um dinheirinho, ele pede não sei o quê, me ajude aqui, me ajude nessa consulta, me ajude bem aqui nesse emprego. Tem médios que são mais sutis. Que aqui e acolá eles dão pistas dessa questão do pagamento, recebem por trás, se vendem, sabe que a pessoa às vezes tem uma condição financeira melhor, então se aproximam, fazem mais amizades e tal. Temos também a questão do vício, que é a bebida, o fumo, sexo desregrado, mau comportamento em si, a pessoa que é muito agressiva, que é muito bruto, ignorante e tal. E essa série desses tipos de vícios que comprometem a mediunidade. A mediunidade, ela não é algo só que você tem quando está aqui dentro ou quando está aqui. Você tem aonde você estiver. E ela é uma cópia da personalidade que você é. Então, por isso que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se dedica à prática do bem, mais nós vamos nos melhorando e a nossa qualidade mediúnica também. Outro tipo de obsessão, esse é o que é o mais perigoso, é a fascinação. Nós temos recebido aqui no centro, algumas pessoas chegam apavoradas. Dona Conceição, fulano de tal disse que viu uma sombra atrás de mim. Dona Conceição, fulano de tal disse que tem uma cor bem preta, bem grandona assim atrás de mim. Dona Conceição, fulano de tal disse que viu um bicho bem grandão assim atrás de mim. A pessoa chega aqui pirada na cabeça. Gente, sabe qual foi o último, deixa eu ver se eu me lembro, qual foi o último profeta que esteve entre nós? Quem é que me ajuda? Nostradamus? Foi o último. Nós não precisamos de médium profeta. E tem muito médium que acha bonito e gosta de ser profeta. Ui, fulano, eu senti que uma parada muito preta. Ui, eu senti que tá com a sombra muito preta aí atrás de ti. Isso é coisa de médium irresponsável, que não estuda, fracassado, mentiroso e obsidiado. Nós, do Espiritismo, não precisamos de profeta. Tudo o que precisamos saber da nossa vida, basta a gente observar. E dá pra gente saber. Nós não precisamos de espírito adivinhador. Isso é coisa que fica em terreiros, em outros lugares, em outras religiões. Mas no Espiritismo, baseado na obra de Kardec, muito obrigado. Nós não precisamos desse tipo de médium. Isso é fato de médium que não estuda. E existe por trás o fenômeno da vaidade. Porque o médium, ele gosta de se aparecer. Ele quer ser visto. E o fulano disse tudo da minha vida. É aquele ali que é um bom médium. Tem médico que adora. Eu tenho um raio de médico, de pessoas, pacientes, amigos, que às vezes, Neuza, olha isso aqui bem pra mim. Filha, não tô olhando nem pra mim. Imagina olhar as coisas das outras pessoas. Nós não precisamos desse tipo de prática. Kardec lutou veementemente contra essa raça desses tipos de médios que gostam desse tipo de espetáculo. Isso é coisa de gente que gosta de teatro. Quem gosta de teatro, seu lugar não é na cabeça. Uma coisa é eu ver que às vezes a Mauricéia pode estar acompanhada, mas se eu estudo Kardec, ele me dá orientação. Ele diz que eu não devo dizer. Porque às vezes a Mauricéia, na maioria das vezes, não está preparada para saber qual é o tipo de obsessão que ela tem. Porque a gente acha que o nosso obsessor é só coisa meiguinha, né? Não, porque eu não gosto dela. Não, e é só um. Aí o cidadão vem para casa espírita
aí vem cheio de problema, cheio da situação, e aí ele vem com no mínimo, porque nós temos dois tipos de obsessores. Nós temos o obsessor que ele é permanente, e nós temos o que é variável, digamos assim. Nós temos aquele obsessor que ele te persegue por um dia, dois, mas ele não tem um vínculo kármico contigo. Mas, na maioria de nós, pessoas santas, de conduta ilibada, nossos obsessores são permanentes. E, portanto, eles não são fáceis de ser removidos uma, duas, três, 4 vezes que tu vem a casa espelho. E mesmo tu sendo médio, que tu trabalhe, que tu doe teu suor na prática mediúnica, isso também não significa dizer que ele vai te abandonar por isso. Muito pelo contrário. Então, é uma coisa que a gente vê muito, principalmente aqui em Teresina, essa mania do médium querer ser profeta. E nós, no Centro Espírita Irmã Clara, não gostamos dessa conduta. Porque Allan Kardec foi muito claro ao dizer que médium que é metido a profeta, ele é um fascinado, ele é um obsidiado, ele é um manipulado por esse tipo de entidade, que são chamados pseudo-sábios. Pseudo-sábios são os espíritos que acham que sabem da verdade, e eles manipulam essa verdade em favor deles. E o primeiro que eles fazem, que eles adoram fazer, é manipular o médium. O médium fica cego, surdo e mudo. A gente vai conversar com o médium. Fulano, tu não acha que tua conduta não está muito boa? Nada, que está ótimo. A senhora tem inveja do meu potencial. A senhora está aí por fora, não sabe de nada, inocente. Eu sei. A primeira coisa do médium obsidiado, ele não reconhece que ele pode estar errando. Não, errado são os outros. São os outros que estão dizendo a mentira para mim, que a minha verdade é o que interessa. E esse tipo de médium é o que mais tem nos centros espíritas. E engraçado, foi um dos tipos de médium que Allan Kardec mais procurou conscientizar quando fez a codificação. E é vergonhoso, em pleno século XXI, a gente ainda ter esses médiums que ainda gostam desse tipo de show, desse tipo de espetáculo. Então, muito cuidado com esse tipo de gente, porque você acaba... E engraçado, eles às vezes acertam nas suas previsões. É interessante isso, muitas vezes eles acertam. Mas o fato de eles acertarem, muitas vezes eles te dão a solução errada. É aí que mora o perigo. Porque eu ver que a Auriceia, que a Nayana, que a Vanessa está obsidiada, isso aí qualquer pessoa pode ver. Mas eu proporcionar a solução correta para a melhora dela é uma outra história. Sem falar que, como eu disse, você mexe com o psicológico da pessoa. A gente está tão acostumada a ter aquela capa de santo, a gente acha que não fez mal para ninguém, não matou, não esquartejou, a gente não estuprou, não. A gente só fez enganar, tomar o marido de outro, essas coisas bestas aí que todo mundo faz. Não, mas todos nós aqui temos um passado altamente escabroso. Aí, você pega a conta para a pobre da Vanessa, que é o símbolo da meiguice, símbolo, meu Deus, da candura. Aí você conta para uma cidadã como essa, despreparada, que ela está com um capa preta, que ela está com Satanás, com demônio, que ela marca um pé dela, essa pessoa não dorme mais. Essa pessoa não tem preparo para lidar com esse tipo de situação. Se tem vezes que a mamãe chega para mim e diz, Neuza, vou logo fazer o evangelho, choro horrores, meu Deus, foi que eu fiz, sou pessoa do bem. E é porque eu sei que isso existe, e é porque eu estudo muito para isso, e ainda sei vivenciar tão pouco essa questão. Então, por isso que esse tipo de médium fascinado é um pé no sapato da qualificação da doutrina. E se nós não tivermos cuidado, a gente acha massa esse tipo de adivinhação. E eu digo para vocês, nós em século XXI não precisamos mais desses profetas. Médio e obsessão. A obsessão 3, esse tipo de obsessão é o que nós chamamos de zoantropia. Nesse caso aqui é a licantropia. Os médios, como eu disse, não são pessoas santas, não têm conduta ilibada. Médio muitas vezes foi responsável. Médio muitas vezes é cara de pau. Médio muitas vezes é falso. Por quê? Porque ele escuta a verdade, ele lê o evangelho, ele pratica totalmente o contrário. Eu digo isso porque vivência própria. Tem vezes que o guia espiritual, Deus, eu vou te abandonar, tem condição.
A pessoa que estuda, a pessoa que lê, que pratica e ainda faz merda. Então, nossas companhias, muitas vezes, elas são desse tipo aí. Aí a pessoa é leiga, não sabe de nada, e tu diz, olha, Kátia, eu vivi um lobo bem atrás de ti. A Kátia vai dormir de noite. Tem muitos de vocês que chegam com esse tipo de obsessão que a gente trata, ninguém fica sabendo, a gente não precisa dizer. Porque a gente quer a paz e o sossego de vocês, a gente não quer vocês loucos, desesperados, meu Deus, eu tô com um lobo atrás de mim. Aí fica louca a pessoa, não tem condição, nós não precisamos desse tipo de espetáculo. E aí, esse tipo de obsessão é o quê? O espírito, ele tem uma certa raiva, uma certa, né, tipo assim, bem isso. Ele tem muita raiva, só que ele chegou a um nível de animalidade que ele não se considera mais humano, ele se considera um bicho. E ele se aparece como tal. Quem tem clarividência, quem tem evidência, consegue ver esse tipo de espírito. E eles não saem com 1, 2, 3, 4, 5, 10 desobsessões. Divaldo passou 30 anos com um tipo de obsessão desse meio aí. A Conceição nem dorme. Essa pobre ré aqui, toda vez que eu vejo ela, é com o evangelho na cara, ela ainda acorda mais obsidiada do que quando foi dormir. Sem falar que esse tipo de obsessão, as pessoas que são obsidiadas desse tipo de espíritos animalizados são pessoas cheias de raiva, cheias de ódio, pessoas que vivem explodindo com nada, pessoas que ficam querendo bater todo mundo, pessoas que desaforam todo mundo, pessoas que vivem irritadas, pessoas inseguras, pessoas que acham que tem que sair resolvendo tudo no braço. Porque ele precisa das energias do cristão para se alimentar. E o espírito animalizado faz com que o cristão saia do seu equilíbrio para poder produzir as energias para ele se alimentar. Então, quando você vê uma pessoa querendo resolver tudo no braço, uma pessoa querendo resolver tudo ao seu direito de violência, pode ter certeza que tem uns 4 ou 5 atrás. E, como eu disse, é algo tão comum que várias pessoas que frequentam aqui têm. E a gente trata e a gente nem precisa dizer. Claro, né, que já que existe a obsessão, o mal, existe também os bons médios. Em primeiro lugar, o bom médium, ele tem respeito por aquilo que ele faz. Se ele vai dar uma palestra, ele tem a obrigação de estudar essa porra todinha para falar corretamente para vocês. Esse é o primeiro sinal de respeito. Respeito a ele, respeito à mediunidade, respeito à conduta, respeito ao conhecimento que Kardec passou vários anos fazendo, desenvolvendo, e não só Kardec, porque é a figura carnal que nós temos, mas toda a falange de espíritos de verdade, que trabalhou duro na codificação dessa obra. Respeito com esse tipo de atividade, com essa prática mediúnica. A palestra é um dos exercícios mediúnicos que mais traz responsabilidade ao médium. Porque uma coisa é ele incorporar o que o outro espírito está dizendo. Mas quando eu sou palestrante, eu tenho uma responsabilidade de estudar, interpretar e dizer a vocês. E se eu disser algo errado, lá no plano espiritual, vocês vão dizer, sim, bonita, cheirosa, vem cá, tu disse lá na tua palestra assim, 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 assim. E aqui não é isso. Aí como é que fica a minha cara? O médium, ele também tem respeito à qualidade mediúnica, ao tipo de passe que ele vai dar. Então ele tem cuidado com a alimentação, ele tem cuidado com o seu estudo, com a sua prática, principalmente. Ele tem cuidado com o tipo de energia que ele vai doar. Se tu não tá bem como médium, chega e diz, dona Conceição, hoje eu comi altas picanhas. O bucho tá daquele jeito, não dá pra dar paz. Ótimo, seja sincero. Dona Conceição, hoje eu briguei com o marido, foi uma polícia. Fica bem tranquilo. Isso é respeito para com aquilo, para com aquele dom, digamos assim, que você recebe, e também a preocupação e respeito com quem vai receber a tua energia. O bom médium, ele ora muito, porque a obsessão, ela está de olhos abertos. A obsessão é pior que o lobo mau. O olho muito grande, o nariz maior ainda, a orelha então eles estão sempre atentos àquilo que a gente faz de certo ou de errado.
E é aquela questão, como eu mostrei, como as meninas mostraram, né, na excelente participação global delas aqui na frente, na hora da interpretação. Quando você ora, teu guia ele fica mais forte, então ele se aproxima mais de ti. Na hora que o obsessor vem, ele faz o quê? Emana luz ao obsessor. Se afasta. Significa dizer que o obsessor desistiu? Não. Mas só que o obsessor vai ter mais dificuldades, como é o caso da figura. Ele vai ter mais dificuldade de se aproximar, porque teu guia vai estar perto e a energia da prece, da comunhão com Deus, vai mantê-los à distância. Eles vão deixar de te obsidiar. Não, neném, que na hora que você parar de orar, eles vêm com com areia grossa em cima de você. Mas quando você está com as suas orações fortalecidas, eles mantêm uma certa distância. Então o bom médio, ele ora e ora muito. O bom médio, ele precisa dessa comunhão. Eu coloquei essa imagem porque eu acho que é a imagem da intimidade com Jesus que a gente não está acostumado a ter. A gente vê Jesus tão longe, que muitas vezes uma imagem dessa faz com que na minha cabeça eu perceba que Deus, Jesus, está muito próximo a mim. E isso eu devo à doutrina por ter modificado essa minha visão. Hoje, quando eu vou rezar, Jesus já bota logo as barbas de molho, porque ele sabe que vem chumbo grosso. Jesus te senta bem aqui, nós precisamos conversar. Essa intimidade com Deus não é só intimidade com Deus, é intimidade com o teu Criador, com o teu Pai. Às vezes a gente fala em Deus, mas é aquela coisa, Deus, meu Pai. Não, Deus é um Pai muitas vezes mais presente do que nossos próprios pais biológicos. Atentemos a isso. O Gomédio, ele faz o evangelho no lar. Mas ele não transforma o evangelho no lar em desobsessão. Desobsessão ficou para ser feita em centro espírita. Aqui é uma foto do retrato, na casa de Chico. Aqui Chico fazendo a leitura do Evangelho, os parentes e, logicamente, Emmanuel, que é alguém que fomentou e guia espiritual de Chico, né? Como a Cátia deu a palestra das outras vezes, coloca-se água fluidificada, faz-se a prece, a leitura do Evangelho com a família toda. Isso fortalece não só a mim, mas fortalece a mim e meus familiares. O médium, ele procura ser sensível à dor do outro. Ele procura se colocar no lugar do outro. Aquilo que a Cátia falou no começo. Quando cada um de vocês se sentam ali, muitas vezes com obsessões seríssimas, e às vezes como a Cátia estava falando, meu Deus, eu só vejo essa sala no escuro. Mas nós que somos médicos, que viemos lá dentro, que fazemos parte da questão do make-off, todo do trabalho, cada um de vocês, muitos de vocês eu não sei nome, muitos de vocês eu não sei nada da vida, porque o que vocês conversam com ela é só com ela. Pra casa eu não teria paciência de escutar, mas enfim. Algo dela. Só eu com atendimento fraterno, eu sei um fracasso. Mas, quando vocês sentam ali, cada um de vocês está carregando nas costas algum tipo de problema. E para que eu possa, como médium, poder desenvolver um bom trabalho, eu preciso me colocar no lugar de vocês. Mensurar quais são as dores, quais são as tristezas, quais são as alegrias, quais são os sonhos, quais são os planos realizados ou não que vocês têm. Eu não sei, eu não vou saber adivinhar, não. Adivinha, não tenho nada, eu sou médico. Mas, ali dentro, quando vocês sentam, a sua própria espiritualidade procura nos auxiliar nesse sentido. Porque se eu quero ser bem atendido como paciente, então eu, como médico, tenho que proporcionar um bom atendimento a vocês também. Isso é qualidade na prática mediúnica, isso é respeito aos propostos de Jesus, a proposta da espiritualidade superior. Então o médium ele é sensível, ele trabalha no sentido de educar-se mediunicamente. Deus quer que tanto fala em termos de educação mediúnica, no sentido de que você possa saber qual é o seu lugar. Não é porque você está no shopping, você sente que passar a mão no seu braço, você vai incorporar ele no shopping. Não é porque você está sentindo dor de cabeça, você vai ser louco com alguém desesperado, não. Não é porque você vê o espírito atrás da outra pessoa que você vai correr, botar no alto-falante e vai dizer: Educação mediúnica é para isso. Para a gente não cometer esse tipo de gafe,
Para a gente, em vez de trazer paz ao outro, a gente trazer tormento. A educação mediúnica serve para isso. O gomédio, ele estuda muito, que é para ele não dizer besteira. Então, a base é a codificação kardeciana, com o livro A Gênese, que nos responde de onde nós viemos. O livro dos médios, o que eu sinto. O Evangelho, por que sofro. O céu e o inferno, para onde eu vou. E o livro dos Espíritos, quem eu sou. Então, médio tem que estudar muito mesmo. Não é para se aparecer também, para dizer que sabe que é toda a doutrina. Mas por respeito a si, por respeito a questão da divulgação. Você saber, uma pessoa chegar para ti e te perguntar alguma coisa da doutrina, e tu, em vez de dar a orientação errada, tu vai dar a orientação correta. Quando alguém disser que espiritismo é macumba, tu vai dizer, não é, por isso, por isso, por isso. Quando alguém disser que espiritismo é cor do demônio, tu vai saber por que não é. E isso você só sabe estudando. Não adianta estudar os outros livros se você não passar aquele ao base. E essa é a primeira parte acerca do estudo mediúnico. Eu espero ter sido clara. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade que alguém gostaria de falar? Diga. Ele está perguntando que ele tem alguns sonhos e que às vezes ele tem a impressão de que ele já viveu aquele sonho, que ele já sentiu que aquilo ali já aconteceu. É o que nós chamamos de déjà vu, ou seja, que é o já visto. Né? E como nós somos espíritos, nós temos várias encarnações, então quando é durante o sonho, essas lembranças das outras vidas, elas vêm à tona. E aí dá essa impressão de que, poxa, eu já vivi isso, eu já conheço esse lugar, eu já conheço essa pessoa. E na maioria das vezes você realmente já conheceu. Porque o fato de nós estarmos reencarnados no novo corpo, na nova vida, não significa dizer que nosso passado ficou esquecido. Ele não ficou. Embora a gente saiba que a reencarnação apaga algumas coisas, mas existem lembranças que elas voltam à tona, e principalmente durante o nosso sono. Ok? Ninguém mais? Como é que você pode saber se você é médium? Ó, primeiro tem essa senhora que ela auxilia muito. Ela é identificadora de mediunidades, viu? Mas assim, nós temos alguns sintomas. Como eu te disse, geralmente a gente tem algumas dessas mediunidades que eu citei. Às vezes você vê, às vezes você sente, às vezes você escuta. Só que é por isso que é importante que ao você sentir esses sintomas, você venha à casa espírita. Porque isso nem sempre significa mediunidade. Muitas vezes você está obsidiado em alto grau e dá a aparência de mediunidade. Mas na hora que você faz o tratamento, você para de ver, você para de sentir, você para de ter essa comunicação. Então por isso que nesse contexto, o melhor que você pode fazer é frequentar, ir à casa espírita. Entendeu? Mas você sente, você vê, você consegue escutar, você sente algumas energias, algumas pessoas. Isso aí são alguns indícios. Mas para você ter certeza mesmo, só na casa espírita. Ok? Sim, mesmo. A gente está vendo ali, por exemplo, sabe, um amigo que ele não foi para uma. Aí tinha um certo momento que eu veio uma sonda que ela começou a não sabe como pode gerar essa coisa. Também não é o correto e não é isso. Então qual seria o segundo nível da pessoa que está vendo a relação? Aí no caso, a pessoa que está vendo a sombra, ela frequenta o centro, mas o amigo não. Se ela frequenta o centro, nós temos aquela cestinha que tem que você vai colocar o nome dela, vai escrito lá, faz uma visita, coloca o nome, se souber o endereço, ótimo, coloca também. Se não souber, durante o nome que estiver escrevendo, também está ali com a pessoa que a especialidade faz essa leitura e consegue ir ver. Aí só que tem alguns casos, Paulo, que
Você pode, tipo assim, dar um paliativo, mas há tipos de obsessão desse naipe que realmente só a pessoa ameniza, mas não cura. Vamos agora fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pela oportunidade de nós estarmos aqui, agradecer a Ele por essa luz que nos ilumina, por essa força que a gente não consegue ver muitas vezes, mas que a gente sente que existe dentro da gente. Essa força que faz com que a gente consiga vencer batalha após batalha, que às vezes a gente se sente cansado, fatigado, que às vezes a cruz parece muito pesada. Mas quando a gente olha para o céu, a gente respira fundo, que a gente ora, conversa com Deus, a gente percebe que nós somos fortes o suficiente para vencermos as dificuldades que se nos aparecem. Então, Deus, Pai, Jesus, que essa luz possa estar sempre presente no nosso caminho, no caminho dos nossos parentes, dos nossos amigos, principalmente dos nossos inimigos, que na verdade são nossos irmãos. Abençoa o nosso lar, protege contra as coisas ruins, contra as pessoas ruins, contra os sentimentos ruins. Que a gente possa realmente procurar ser uma pessoa melhor sempre. Sermos santos não, ainda não dá. Mas que nós possamos nos tornar uma pessoa cada vez melhor, dia após dia. Como se a gente fosse subindo um degrau de uma escada por dia. Aos espíritos superiores que regem esta casa, muito obrigado pela assistência, pela paciência com a nossa ignorância, com a paciência com a nossa prece, que às vezes a gente quer ser atendido em um único segundo, pela nossa inconstância, que às vezes a gente vem uma vez e 800 não, que a gente muitas vezes não leva a sério o nosso tratamento. Muito obrigado pela paciência de vocês. Que Jesus possa nos proteger hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja feito, assim na terra, pão nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair